Olá, meus amigos do Fute Litrão, começando mais um vídeo nesse canal maravilhoso. E você ainda não se inscreveu? Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo do vídeo para você clicar lá, inscreva-se. Aí logo um pouquinho mais abaixo tem um dedinho assim de curtir, beleza? Curte, comente e compartilhe com todo mundo. E hoje o debate é pontos corridos ou mata-mata? Mata-mata ou pontos corridos? O que é mais importante? O que é mais emocionante? Time com melhor elenco tem que ter preferência às táticas 5-4-1 de Carille, por exemplo? Ou Jorge Jesus e Jorge Sampaoli, com as suas táticas ofensivas, tem que ser privilegiado? Eu vou começar com meu amigo Santista, que está aqui no meu lado. Mateuzinho, sua preferência, mata-mata ou pontos corridos? Fala, galera. Bom, mano, eu prefiro o mata-mata, só que eu acho que, tipo, é importante um dos campeonatos ser pontos corridos. Então, acho, do jeito que tá, eu só mudaria no Paulista, assim. Eu acho que o Paulista teria que ser no final do ano. Que aí os times que não ganharam nada, vão jogar a sério o Paulista. Bota no começo do ano, fica aquela lenga-lenga, ninguém quer ver Paulista, todo mundo quer ver o Brasileirão. E fica lá 3 meses do ano, não esse ano, né, mas normalmente 3 meses do ano para esperar o Brasileirão começar. Acho que se passasse o Paulista para o fim do ano seria bem melhor, resolveria todo o problema do calendário. Lá na Inglaterra eles têm a Copa da Liga, que seria como se fosse o Paulistão na segundo semestre lá. Então acho que dá para arrumar isso. Mas do mata-mata, e fugir um pouco do tema aqui, mas do mata-mata e pontos corridos, eu prefiro o mata-mata, mas eu acho que é importante ter um campeonato de pontos corridos. Certo. E Segue meu aí, amigo Nelson. corintiano Nelson, o que você prefere, Nelson? Mata-mata ou pontos corridos? Eu, assim, vou um pouco na linha do Matheus. Acho que todo mundo prefere o mata-mata porque dá mais emoção, é aquele tiro curto, embate direto, é sempre mais legal e mais emocionante. E o pontos corridos, óbvio, premia o time mais consistente, a tática mais arrumadinha, o elenco mais preparado, né? Então, o trabalho do dirigente ali acaba sobressaindo bastante. Mas eu não gosto, cara. Eu acho que tinha que trazer para o formato que era antigamente, de ter um pontos corridos inicial e ter um mata-mata final para consagrar quem é o campeão, porque além de dar mais emoção, mostra também o time que tem mais fibra. Acho que tem muito jogador que pipoca quando sabe que é eliminatório, e aí a queimar todos esses caras aí, a mostrar quem realmente gosta de jogo grande, quem realmente se mata em jogo grande. Para mim, eu faria tudo mata-mata. Tem que ter um pontos corridos inicial para classificar, mas o mata-mata para mim é o mais importante aí para mostrar quem realmente tem fibra para chegar lá e ser o campeão. Fala, Fred, eu sei que Discordo, você craque. discorda, então eu já vou passar a palavra para você direto. Olha, craque, eu discordo. Por quê? Porque, cara, eu também, eu acho mata-mata mais divertido, é mais emocionante, é mais, como posso dizer, a torcida também se mobiliza mais quando é jogo de mata-mata, mas, cara, eu acho que é super importante você premiar um time que consegue ser consistente o ano todo, e conforme a gente, como a gente estava discutindo antes de começar a gravar o vídeo, eu acho que são estratégias diferentes. Eu acho que ali você consegue ver, inclusive, estratégias de futebol, porque no mata-mata você pode ter a estratégia de querer segurar um empate em todos os jogos que você pode ser campeão. E tem, que nem, por exemplo, Portugal, não porque foi cidade de Portugal, mas na Euro, que Portugal foi campeão, O ele Carille empatou fez isso praticamente aí no todos os jogos. Brasileiro. O Carille fez isso aí de segurar Assim, no Brasileiro. E deu certo. depois do final, né? Mas no Campeonato Brasileiro você tem uma estratégia de ganhar jogo. E você tem aquela estratégia de, tipo, tentar pontuar ao máximo em casa para poder perder fora de casa, por exemplo. Então, eu acho divertido também o pontos corridos, por conta da estratégia. Mas também prefiro o mata-mata. Pode Bom, falar, Gui, eu não preciso ficar naquela tema. bom, eu sou do jeito que tá, acho que tá bom, né? Aqui no Brasil a gente tem tantos mata-matas, né? Estadual, Copa do Brasil e a Libertadores também, né? Querendo ou não é um mata-mata, que não necessariamente você precisa ser o melhor time, né? Você pode montar sua retranca ou definir uma estratégia diferente. E os pontos corridos
né? Dificilmente a gente encontra um time muito fraco, tipo o Leicester, na Inglaterra, que aconteceu em 2016, ser campeão inglês, mas normalmente privilegia o melhor time, o melhor elenco. E ainda mais nessa temporada, que vai privilegiar ainda mais quem tiver o melhor elenco, né? Então eu prefiro que esteja assim, Copas e um campeonato, que aí você pode, que seja um pouco mais democrático, que qualquer um pode ser campeão, não necessariamente o melhor time precisa. O Fred aí está com o fundo do último campeão da Copa do Brasil, né, o Atlético Paranaense, que eliminou o maior, né, o melhor time do Brasil no ano passado, que foi o Flamengo, e foi campeão depois da Copa do Brasil, passando para o Grêmio, passando campeão em cima do Inter, né? O Mateuzinho, logo no começo do vídeo, começou a falar um pouquinho dos estaduais. Será que a gente precisa finalizar os estaduais? Como que a gente precisa readequar? Matheus, o que você acha aí dos estaduais? A gente precisa imputar? É só colocar para o final da temporada? O que você precisa fazer? O que você acha que precisa fazer? Ou queria voltar, tipo, por exemplo, um Rio-São Paulo? Não seria mais legal ver Santos e Flamengo mais vezes do que Santos e Mirassol? Só que o problema é que para ver Santos e Flamengo mais vezes eu teria que ver Santos e Bangu. Não tô afim disso, não. Prefiro, para mim, acho que o Campeonato Paulista é muito estadual no geral, é muito importante, principalmente por causa da rivalidade. Eu acho que essas rivalidades de Palmeiras e Santos 2015 foi por causa do Paulista. O Corinthians e Palmeiras também, 2017, né, 18, não sei qual que foi por causa do Paulista também. Eu acho que o Paulista é muito importante por causa da rivalidade. Então, só que no começo do ano atrapalha tudo. Então pega o Paulista, faz como se fosse uma Copa da Liga lá da Inglaterra e joga do meio do ano para frente. Porque quem não ganha nada vai querer disputar. E os times grandes chega no final, alguma coisa assim, mas dá para pensar. É só a CBF pensar um pouco, eles não querem. Federações, né, dos estados. O que vocês acham? Eu gostei também, eu gostei dessa ideia. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar disso, sem sacanagem, de jogar o estadual pro final do ano. Acho que é uma baita ideia mesmo, porque realmente faria o time que não conseguiu nada no Brasileirão, não conseguiu nada na Libertadores, tentar se matar no Paulistão, né? E aí, pô, como só um ganha o Brasileiro, você teria todos os outros tentando brigar pelo Paulistão. Pode ser que sei lá, o Palmeiras foi campeão do Brasileiro e ia se lixar pro Paulista, mas o resto ia brigar. E pô, isso é uma ideia legal. Porém, puxando o gancho que o Gui falou do Leicester, campeão na Premier League, quantas vezes você vê isso acontecendo em pontos corridos? É quase nunca, né? Porque pontos corridos ele premia quem tem mais dinheiro, que consegue montar um elenco mais forte, um elenco maior e que pode ali estar disputando vários campeonatos ao mesmo tempo. Então, o mata-mata ele deixa o jogo mais democrático também. Ele deixa o pequeno, o pobre, chegar lá e ganhar. Eu acho isso bem legal também. Traz mais torcida para o jogo, porque o torcedor hoje, sei lá, do Santa Cruz, por exemplo, ele sabe que ele não vai ter chance de ganhar uma Série A, entendeu? Então ele fica contente quando ganha uma Série B e quando chegar na Série A ele torce para não cair. Se fosse um campeonato onde 8 classificassem para um mata-mata e aí sim, pô, chegar em oitavo, talvez o Santa Cruz conseguisse. E aí, num mata-mata, daria para brigar de igual para igual, porque é o último tiro, os caras iam largar sangue em campo, tentar brigar. Então, eu acho que o mata-mata traria mais a torcida para o campeonato e não ficar em torno de. Isso falando como corintiano que esteve aí nos últimos campeonatos brasileiros disputando ponta ali e tal. Mas eu acho que para os times pequenos e de menor expressão, ajudaria a ter esse mata-mata e não pontos corridos, que fica muito em cima do time que tem mais torcida e mais dinheiro. Mas eu acredito que para voltar nesse tipo, a gente precisa talvez diminuir um pouquinho mais os estaduais, né? Para a gente conseguir fazer, de repente, um campeonato de 19 jogos e mais quartas, semi e final. Então, a Copa da Liga, ela faz igual a Copa da Liga, que é tudo mata-mata. Pode ser também. O Fred ia falar algo. Olha, sim, eu vou abordar outro assunto. Todo mundo fala de estadual, falando questão de calendário, clássico. Eu vou abordar outro assunto. A gente tem que entender que o futebol no Brasil, ele tem uma função social. Então, a gente tem vários clubes onde empregam diversas pessoas.
Não estou falando que os estaduais é o celeiro da revelação de grandes craques, mas é uma fonte de renda para muitas pessoas. Muitas pessoas mesmo. Tem muitos jogadores de futebol, muitos clubes, várias pessoas envolvidas nisso. Eu acho que os estaduais eles podiam ser mais enxutos. Eu acho que podia ter uma fase preliminar dos menores e depois fazer uma fase com os times grandes um pouco mais curta. E talvez a CBF rever a divisão de séries. Então, criar uma série E, uma série F, que é para abordar e dar calendário para esses times pequenos, entendeu? Já que você vai diminuir tipo, o campeonato estadual, você começa a dar mais calendário para esses caras, até mesmo para empregar essas pessoas, né? Tem muito. O que aconteceu agora nessa época do ano que a gente não pode falar o que aconteceu, porque o YouTube não deixa, o YouTube é malvado, mas aconteceu uma coisa muito ruim esse ano e muitos times eles fazem calendário, eles fazem contratos por meses, tipo, contrato de jogador em janeiro para jogar até junho, que é quando o clube acaba as atividades dele no ano, né? Não tem mais campeonato para jogar depois. E teve muito problema de renovar contrato, o Mirassol foi o exemplo disso, virou a grande sensação desse ano por ter conseguido montar um time no WhatsApp e eliminar o São Paulo, por exemplo. Então, cara, eu acho que assim, eu entendo que o futebol a gente tem que privilegiar a qualidade, privilegiar a competitividade, mas a gente entender que no Brasil, no país que a gente vive, ele tem uma função social muito grande. E a CBF tinha que ver isso com mais carinho, para procurar dar calendário para esses times pequenos. Talvez não alongar os estaduais ou deixar 4 meses estaduais, mas talvez enxutar os estaduais para 2 meses, por exemplo, e procurar aumentar o número de divisões e para esse time poder jogar e fazer estilo Série D, que as primeiras etapas são de disputas regionais, para os times não precisarem se deslocar muito e depois uma fase final os caras se enfrentam, aí tem que viajar para se enfrentar. Mas essa seria a minha sugestão para resolver o problema. O problema de aumentar essas, né, aumentar as divisões e tal tudo bem, você está falando assim, vai empregar mais pessoas, mas quem paga por esse emprego de mais pessoas? Porque tem que ter torcida esses jogos, cara. É por isso que eles fazem os estaduais, né? É porque vai jogar vou falar dois times aqui, não se sintam ofendidos, mas vai jogar o Oeste Mirassol, o público é de 2 mil pagantes no estádio. E aí quando vai jogar Oeste Corinthians, Mirassol e Palmeiras, o público sobe para 15, 20 mil pessoas. E isso paga o pessoal que está trabalhando nisso, entendeu? Se você fizer uma divisão E com, sei lá, Madureira e alguém se enfrentando, não vai pagar, não adianta você, não, mas o clube vai fechar o contrato, mas o clube vai ganhar dinheiro da onde? Não tem, entendeu? Então, é por isso que eu acho que uma forma melhor seria a gente fazer mais campeonatos mata-matas que dão mais chance para os pequenos chegarem longe. 15 de Campo Bom do Mano Menezes em 2011, se eu não me engano. Não, desculpa, 2006 talvez. Chegou longe na Copa do Brasil, foi aí que ele foi contratado pelo Grêmio. O Grêmio com o Mano Menezes chegou na final da Libertadores, perdeu pro Boca, e aí depois ele foi pro Corinthians. Então, esse tipo de trabalho aparece em campeonato grande e num time pequeno. Então, a gente tem também o exemplo do Cianorte ganhando do Corinthians, que aí o técnico também depois conseguiu emprego em time grande, o Asa eliminando o Palmeiras. Nesse tipo de campeonato que esses times pequenos conseguem alguma vantagem financeira aí. Então, precisa ter mais disso. Eu não sei, eu acho que aumentar divisões, não sei se seria a solução não, cara. Que, por exemplo, na Inglaterra, né, eles têm a pirâmide, né? Tem a Premier League, que é uma liga separada, né? Aí tem a English Football League, que é da segunda adiante, né? E eles têm várias ligas abaixo, assim. Às vezes é só times da cidade do norte de Londres, por exemplo. Aí vai subindo, tá? Por exemplo, o Corinthians Castles, isso é nessas ligas super baixas, tipo nona divisão, 10ª divisão. Na sétima divisão. E tem uma história interessante do Corinthians Casual que os jogadores para jogar no Corinthians Casual nunca receberam salário, cara. Então eles jogam a 7ª divisão do inglês contra vários outros times que recebem salário, e os jogadores do Corinthians Casual jogam por amor total mesmo. É real, assim, aquela coisa de várzea, de amar o esporte, amador.
e eles não recebem salário e conseguem se manter ali nas divisões um pouco mais altas. E assim a gente vai. Será que o que vai mover, né? O que a gente está vivendo ainda uma situação muito complicada, que até os times grandes vão sofrer, né? Talvez vai ficar sem torcida por um bom tempo nos estádios, então é uma receita perdida. O Corinthians vai sofrer aí por conta que usava o dinheiro da bilheteria para ajudar a pagar o estádio, então vai criar uma bola de neve maior ainda. Então vai ser bastante complicado. E Mateuzinho, fala mais um pouquinho aí que você acha que você deu uma ideia muito boa sobre deixar o estadual de repente mais espalhado durante a temporada, não ser sequencial, e uma sua consideração final aí sobre esse tema que a gente começou, pontos corridos, mata-mata e os estaduais. Eu acho que mundo ideal não vai ter. Não vai ter porque os times grandes querem uma coisa e os pequenos vão querer outra. Mas dá para melhorar. Pior do que. Bom, dá para piorar também. O Rio de Janeiro tá aí a prova, né? Mas é só melhorar. Dá para melhorar um pouco, mano. Tem como fazer uns ajustes. Só de ser no final do ano já melhora. E o Fred falou de fazer uma fase classificatória. Podia fazer classificatória, só os pequenos, os grandes chegam no mata-mata. Só que aí tem o problema do público que o Nelson falou. Mas se pensar, é que a gente está fazendo tudo no improviso, mas se pensar dá para achar uma solução. Pelo menos para ficar melhor. É que parece que as federações nem param para pensar, né, cara? Tipo, pô, a gente tá aqui em 15 minutos discutindo um negócio que já deu algumas ideias de como pode ser melhor. Os caras parecem que joga pro alto e pega o que caiu ali, sabe? A gente ainda vai sofrer um Por causa do dinheiro, né? Por causa do dinheiro. A gente vai sofrer ainda pro calendário, porque a Copa de 22 é no final do ano. Então, só a temporada de 22 já seria diferente, porque provavelmente os campeonatos teriam que acabar em outubro, mais ou menos. E o Porque a Copa Mundial de Clubes novo que eles querem implantar vai ser para quando? seria 2021. Ah, já ferrou todo o calendário. Cara, esse Mundial de Clubes aí, desculpa cortar você, Gui, ele é uma coisa abominável e ridícula da FIFA, que ela quer montar uma Champions League, só que dela, com a patente dela. Se você pegar o regulamento, é tipo grupos de três que passam um, todo grupo vai ter um europeu, e, cara, daí vai pro mata-mata. Então a ideia dela é montar uma de quartas de final para frente, estilo Champions League, só com a patente dela. O problema da FIFA, na minha opinião, é que ela não respeita o futebol, ela só quer dinheiro. Então ela vê o jeito que é mais lucrativo para ela organizar os campeonatos. Não é Essa é a nem minha a crítica. FIFA, né? Não é a FIFA, é CBF, todas as federações. Nenhuma pensa no Então futebol. o Mundial é a FIFA. Mas é o que eu estava comentando, que a temporada 2022 já teria que ser diferente, né? Porque a Copa do Mundo vai começar em novembro, vai terminar em dezembro. Então, o Campeonato Brasileiro já tem que acabar em outubro, porque a FIFA pede que os jogadores não estejam jogando pelo menos acho que 15 ou 30 dias antes da Copa. Então, 2022 o calendário já seria mais curto. 2020 a gente vai até 2021, né, até fevereiro, se nada mais acontecer, até fevereiro. Então, assim, vai ficar mais bagunça ainda, e a gente pode, de repente, falar em outros vídeos o que pode acontecer aí nas próximas 3 temporadas, 2020, 21 e a 22. Vai ter que fazer alguma mudança. O estadual vai ter que ser menor, talvez o brasileiro voltar para o mata-mata, e é isso. Nelson, você ia falar mais alguma coisa? Na questão de calendário que você comentou, o brasileiro desse ano já tem a previsão, né, de ir até fevereiro. Isso que Corinthians, Palmeiras e São Paulo tiveram um jogo adiado que está sem data, né? Então, assim, vão ter que arranjar uma data. Os caras vão jogar no Natal, talvez, mas vai ter que arranjar uma data para jogar ainda esses 3 jogos aí. O Corinthians e o Palmeiras por estarem na final do campeonato estadual e o São Paulo por conta dos testes. Desculpa aí. Mas vai ter que arranjar uma data. Acho que dá para pensar assim. Uma das federações que eu acho que pensa no futebol é a UEFA. A UEFA faz diferente, apesar de pensar no dinheiro também, ela pensa um pouco também no futebol, tanto que tem a questão do fair play financeiro, que quase puniu o City, tem
tem várias outras questões que me parece que a UEFA pensa um pouquinho mais além da grana, sabe? Pensa um pouco na questão do futebol, da sociedade, mas de resto, Conmebol, FIFA, Federação Paulista, então, vou nem comentar, mas parece que é só dinheiro mesmo, os caras não pensam. Federação Carioca, que faz o Flamengo jogar, todas as finais tem que ter o Flamengo. Parece que é obrigação, né? Então, dá para pensar diferente, dá para fazer diferente, e agora com isso que aconteceu no mundo todo, acho que as federações vão ser obrigadas a isso, a pensar um pouquinho mais e modificar. Aí tem que ver quem vai abrir mão do quê, né? Porque... Aí, Fred, suas considerações finais, por gentileza. Nenhuma. Eu gosto desses tipos de comentário, entendeu? É direto e reto, é por isso que eu adoro o Fred. E é por isso também que a gente vai encerrar mais um vídeo aqui no canal do Futilitrão. Se você acompanhou a gente até esse momento, claro, de opinião correta e clara de Frederico, compartilhe esse vídeo, curta e se inscreva no botãozinho vermelho. Muito obrigado a todos e tenham uma excelente semana. Abraço! Falou.